nome é Thaís, eu sou doutoranda em Letras, Linguagens e Representações pela UESC, Universidade Estadual de Santa Cruz, em Ilhéus, aqui na Bahia. Compartilho com vocês um estudo a partir da leitura do conto de Elisandra Souza, intitulada Nanga a Curandeira, que está disposto no livro Filha do Fogo, 12 Contos de Amor e Cura. O título do estudo foi Os Fios da Memória e da Cultura, leitura do conto Nanga a Curandeira, de Elisandra Souza. Então, o estudo ele demarca a presença de textos que destacam a substancialidade da escrita como um elemento de conservação da memória. A obra de Elisandra Souza registra uma sensível força lírica e tecem reflexões que perpassam a denúncia de desigualdades de raça, de gênero e de classe. Então, o objetivo geral do estudo foi analisar a representação da memória e da cultura enquanto elementos simbólicos no conto Nanga a Curandeira, de Elisandra Souza. Para subsidiar as discussões e o estudo, partimos das abordagens teóricas embasadas em autores que pesquisam sobre as categorias tratadas no estudo, como Halbach e Pollack, que direcionam suas pesquisas para a área temática da memória, estendendo a teóricos como Legoff e Kut, que postulam sobre os diferentes modos de pensar elementos reminiscentes e culturais, entre outros autores que ajudou a construir o aporte teórico, né? Então, o conto ele apresenta como protagonistas mulheres negras e vai evidenciando aí que o modo de vida e a cultura de cada povo deve ser concebido como algo que se relaciona realmente diretamente com a ancestralidade, com a identidade. Destaca também a importância dos mais velhos, dos nossos ancestrais, apontando que as crenças, as tradições, os simbolismos vão além dessas prisões preconceituosas, pré-estabelecidas, padronizadas e mantidas em sociedade. Então, o conto ele rememora como a curandeira Josefa Firmina dos Reis, uma das protagonistas, partiu desse mundo e como se cumpriu a profecia. Então, o conto ele descreve o ritual fúnebre e a indicação, a iniciação da sucessora para a função da nova curandeira. Então, eu acredito que podemos relacionar o conto com os estudos de Halbach, quando o mesmo aponta que a memória tem um caráter coletivo, equivale dizer que o sujeito só é capaz de recordar na medida em que pertence a algum grupo social, ou seja, a memória é sempre uma memória coletiva. Então, a narradora ela incorpora a lembrança para registrar os acontecimentos e reverberações sobre a curandeira Josefa Firmina dos Reis, os desdobramentos que sua morte causou, o início do novo caminho de Nanga, que é a nova curandeira, e vem descrevendo assim as partes dos rituais, as tradições e as crenças das curandeiras. Então, contar e recontar uma história no qual nós não tivemos contato direto, ele é possível, como considera Pollack, que esse evento é como uma espécie de memória vivida por tabela, aquela que nos sentimos participantes dos acontecimentos, somente por nos identificarmos com os fenômenos. Então, Pollack e Halbach, eles apontam que o papel fundamental da memória é a criação desses sentimentos de identidade. Então, a descrição e manutenção das tradições, das crenças das curandeiras se relacionam à memória social, onde o grupo social ele valoriza e reproduz suas crenças, seus costumes e suas ideias. No que tange os passos metodológicos para a pesquisa interpretativa do conto, que é o corpus, né, do estudo, foram baseados aí na pesquisa de natureza qualitativa, de modo bibliográfico, descritivo e explicativo. As discussões dos resultados estão pautados na premissa que essas memórias descritas no conto são objetivadas no espaço, conferindo materialidade e estabilidade ao modo de vida do grupo. Então, a relação entre memória e identidade fazem com que Halbach estabeleça uma associação entre memória e tradição. Então, diante das descrições aí ritualísticas, das tradições, das crenças das curandeiras, nota-se que o conto atua como um elemento promissor aí da cultura afro-brasileira, possibilitando a preservação contínua da memória e da cultura. E, por fim, as considerações finais, as conclusões. O conto Nanga, a curandeira, constitui-se como texto literário da cultura brasileira, propõe, através da narrativa, uma reflexão dos posicionamentos, tradições, crenças e cultura das representações identitárias do ser negro. No conto, os enunciados refletem sua identidade e cultura, marcando assim as suas relações com os aspectos e discursos históricos. E é isso. Obrigada. Aqui está um pouco das referências.